Se o seu algoritmo já descobriu que você é mãe, e se você tá aqui, provavelmente ele já descobriu, você deve receber uma enxurrada de informações todos os dias sobre maternidade. Mas hoje eu não vou falar sobre nenhum tema muito específico. Eu vou falar sobre alguns conselhos meio aleatórios, meio soltos, que eu recebi de outras mães, de livros que eu já li, de cursos que eu já fiz, e que mudaram e fizeram toda a diferença pra mim aqui em casa. E conselho bom, conselho que a gente passa adiante. Meu nome é Caroline, eu sou jornalista, sou mãe da Clara, e aqui nesse canal eu divido tudo que eu venho descobrindo sobre criar filhos com consciência, ciência e respeito. Então já se inscreve aqui no canal para você receber outros conteúdos como esse e bora compartilhar esses conselhos com vocês. Fale bem da sua criança quando ela não estiver ouvindo, ou melhor, quando ela achar que você não tá vendo o que ela tá ouvindo. Vendo que ela tá ouvindo. Tudo que a gente fala na frente dos nossos filhos molda a forma como eles se veem, como eles enxergam que o mundo enxerga eles. Então é muito importante eles terem a consciência de que nós, adultos, apreciamos aquilo que eles fazem. Então é muito importante quando a gente pega um bichinho de pelúcia e conta pro bichinho de pelúcia como seu filho se saiu bem naquele dia numa interação que ele teve com algum amiguinho. Ou quando você conta secretamente para outro adulto e ele escuta sem querer, o quão respeitoso ele foi com o irmãozinho ou qualquer outra atitude que ele teve que você se orgulha e que é importante para ele ouvir esse feedback de forma escondidinha. A autoestima dele agradece bastante. E isso vai aumentar a autoestima da sua criança. Afinal de contas, a forma como nós pais enxergamos eles é a voz que eles vão ouvir baixinho dentro da cabeça deles quando eles crescerem. Então é muito importante a gente trabalhar essa autoconfiança dentro deles. Um conselho muito simples, uma coisa muito singela de se fazer no nosso dia a dia, mas que ajuda muito nessa construção da autoestima do seu filho. Isso faz toda a diferença, porque não é você simplesmente elogiando ele pra ele mesmo. É você contando isso pra outro adulto. Na cabecinha dele, faz ele imaginar que aquilo que você tá contando pra outro adulto foi tão importante, foi tão especial, que virou uma história que você tá passando adiante, seja pra outro adulto, seja pros bichinhos de pelúcia do seu filho. Conselho número 2, proporcione momentos de tédio para o seu filho. É nesses momentos em que a gente faz um convite para a criatividade, para a imaginação, para a observação e para a exploração. Seu filho consegue explorar o ambiente, observar as coisas que rodeiam ele e aí sim abrir portas para a imaginação e para a criatividade, para ele conseguir criar brincadeiras diferentes e para conseguir fazer alguma coisa sair desse ambiente em que não tem nada para fazer. Então é um conselho muito válido e a gente acaba ensinando também a reduzir a ansiedade dessa nossa criança e dos adultos, né? Que a ansiedade é uma coisa tão presente na vida de todos os adultos. E proporcionar esses momentos de tédio desde cedo também é uma forma de prevenir essa ansiedade de ter que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre conectado em alguma coisa. Conselho número 3. Sua criança está tendo um dia difícil? Introduza água, seja da forma que for, seja na pia para fazer transição de líquidos, seja com uma bacia, seja de mangueira. Deixe sua criança brincar com água e certamente ela vai encontrar um jeito de se acalmar e tornar o dia dela um pouquinho mais tranquilo. Essa eu nem sei a explicação mais científica por trás disso, eu só sei que funciona de verdade. Conselho número 4. Conviver com animais de estimação. Conviver com esses bichinhos traz uma responsabilidade para os nossos filhos e além dessa parte emocional em que traz uma maior responsabilidade, uma maior compreensão de empatia, de que a gente precisa cuidar dos bichinhos, de ter responsabilidade desde cedo em alimentar, dar água, também tem as vantagens físicas e de saúde. Existem estudos aí que mostram que crianças que têm convívio desde cedo com animais de estimação acabam tendo uma imunidade melhor, acabam desenvolvendo certa resistência a algumas alergias, enfim. Então é um estudo bem legal, direcionado para essa área de saúde também. Não preciso nem falar que para ter um bichinho de estimação a gente precisa ter muita responsabilidade, é bem dizer um segundo filho que a gente tem. Então antes de tomar essa decisão, também lembre que é uma responsabilidade a mais para a vida dos pais. Mas eu sou super suspeita a dizer que eu recomendo muito para todo mundo que tem essa disponibilidade, tanto emocional, como financeira, como de tempo para ter um bichinho dentro de casa. Conselho número 5. Peça desculpa para os seus filhos. Assim que você perceber que você fez uma atitude que não se orgulha,
Senta, olha no olho da sua criança e pede desculpa. Explica pra ela onde você errou e diz que você se sente arrependida por aquilo. Além de você estar mostrando pro seu filho que todo mundo erra, você também tá dando um exemplo muito bom pra ele se espelhar quando ele fizer algo que ele não se orgulha. Você tá ensinando pra ele a ter um comportamento adequado quando ele faz algo de errado. Você vai ver que em breve seu filho também vai começar a vir espontaneamente pra você e pedir desculpa pra você ou pros amiguinhos quando faz algo que ele não deveria, que ele sabe que ele não deveria ter feito. Quanto menos brinquedo, mais foco. As crianças conseguem se concentrar melhor quando elas têm menos distração em volta. Isso significa que se a gente tiver menos brinquedos disponíveis no ambiente, a criança vai poder escolher as atividades que ela quer fazer e se concentrar melhor naquilo. Uma forma interessante da gente fazer isso na prática, no dia a dia, é disponibilizar poucos brinquedos e fazer rotações, seja semanal, seja a cada 3 dias, e também oferecer atividades individuais em um local mais tranquilo, que não tenha tantas distrações. Então, você pode pegar um brinquedo ou uma atividade em específico e levar para uma mesinha e ali vocês fazerem essa atividade em um quarto que não seja o quarto dos brinquedos, por exemplo. Isso com certeza vai gerar bons frutos na hora de ter um filho um pouco mais focado nas atividades. Caso você perceba que seu filho não consegue se concentrar muito tempo nas atividades dele, tenta fazer essas atividades que você vai percebendo a melhora aos pouquinhos. As crianças, conforme elas vão crescendo, elas vão conseguindo manter o foco por mais tempo. E essas atividades de você desacelerar um pouco a quantidade de brinquedos, deixar menos brinquedos disponíveis, auxilia eles a criarem esse hábito de ter mais foco na atividade que eles estão fazendo e tentar finalizar uma atividade por vez antes de começar outro brinquedo. Também é uma forma excelente da gente ensinar organização para os nossos filhos. Quanto menos coisa para bagunçar, mais fácil fica organizar tudo e mais inspirado eles ficam em organizar. Outra dica bem legal para essa situação é, sempre que finalizou uma atividade, guarda essa atividade antes de iniciar a próxima. Dessa forma, tudo fica sempre organizadinho e a gente, desse jeito, acaba conseguindo aumentar um pouquinho mais o foco dos nossos filhos. É meio difícil manter poucos brinquedos no ambiente quando o seu filho já é um pouquinho maior, que ele já sabe onde está guardado os brinquedos. Quando você vê, acaba tendo vários brinquedos espalhados pela casa, mas sempre que possível eu retomo aqui uma organização aqui em casa, eu deixo poucos brinquedos disponíveis na estante e assim a Clara consegue aproveitar muito mais aqueles materiais que estão disponíveis, consegue criar brincadeiras diferentes com eles antes de partir para uma próxima brincadeira. E isso é muito legal de observar. Essa é uma dica que eu tirei do método Montessori e funciona muito bem aqui em casa. Vou deixar linkado aqui embaixo um livro que tem um pouco mais explicado essa metodologia que a gente utiliza aqui em casa para quem tiver interesse. E caso vocês queiram também, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto e como eu aplico o Montessori aqui em casa. Então, caso você tenha interesse, comenta aqui embaixo também que eu posso trazer esse assunto em um vídeo aqui pra vocês. Não roube a chance de uma criança errar. Esse é um dos conselhos que eu mais gosto, inclusive ele virou um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo que tem aqui no canal é sobre esse assunto, vou deixar o link aqui pra vocês. Mas calma, termine de ver esse vídeo primeiro, depois você vai ver o outro. Não roube da criança a chance de fazer as coisas por ela mesma. É muito valioso a criança errar, perceber que errou e corrigir o erro ou continuar tentando até ela conseguir acertar. E tudo isso é muito natural para a criança. Ela não precisa de você no ouvido dela falando errou. Ela vai conseguir observar que ela errou, seja num jogo, numa atividade. É claro que nós adultos estamos aqui para guiar e ajudar elas quando necessário, mas não interfira em algo que ela tá focada, concentrada fazendo e você sabe que vai dar errado. Deixa ela errar. Para ela perceber o erro dela, vai ser muito mais valioso do que você simplesmente falar para ela, isso não vai funcionar. Deixa essa criança errar e dessa forma ela vai ter um aprendizado que você nunca vai conseguir resumir em palavras. Ela vai errar, vai perceber o erro por ela mesma e de uma próxima chance ela vai ter uma chance de fazer aquilo de forma diferente para ela mesma poder acertar. Se ela não passar por esse processo dela mesma errar e ter a chance de acertar de novo, ela só vai ter a sua versão da história, que é, isso não vai funcionar porque minha mãe não falou, e não porque eu testei e vi com os meus próprios olhos que aquilo não funciona. Essa segunda forma que eu expliquei é muito melhor para a criança porque ela tem essa visão por ela mesma. Ela aprende na prática aquilo que ela consegue ou não fazer e não por uma teoria que ela ouviu de você. Vou dar um exemplo que ilustra bem essa situação. Seu filho tá indo encher o copo de água e você sabe que se ele continuar naquele ritmo, logo a água vai derramar.
Caso você não esteja na casa de alguém, você não esteja... Deixe o seu filho encher o copo de água e derramar. Numa próxima vez você vai observar, você vai passar a observar que essas pequenas atitudes dele, com os erros que ele tem, trazem um conhecimento muito mais intrínseco, muito mais reforçado do que simplesmente você falar, não faz isso, não vai dar certo. Porque além de você estar interrompendo o que ele está fazendo, nos olhos dele é apenas isso, você interrompendo e não deixando ele viver as experiências por ele mesmo. Além disso, essa é uma ótima oportunidade para você também ensinar ele a lidar com as próprias consequências. Derramou, pega um pano e limpa. E o que eu acho mais legal de ter esses conselhos na nossa mente é que a gente consegue observar momentos em que a gente consegue aplicar isso ou não. Por exemplo, essa questão de sempre deixar a criança errar e tudo mais. Obviamente vai do bom senso do adulto observar os momentos em que isso são possíveis. Existem momentos que a gente sabe que isso não é possível, mas se a gente tiver essa ideia da nossa cabeça, a gente pode, como adulto responsável por aquela criança, optar por deixar ele errar em determinados momentos, como se fosse uma chance para ele estar aprendendo alguma coisa. E isso a gente pode aplicar em inúmeras fases da vida dessa criança, adolescência, enfim. É um conselho muito valioso que ele vai se renovando aí em diferentes fases da vida desse bebê, criança e adolescente. Até mesmo nós adultos, às vezes a gente precisa errar, tomar na cabeça pra gente conseguir saber que aquilo não vai dar certo, que aquilo não funciona. E isso também vai criando dentro de nós uma coragem e uma autoestima muito legal. Se a gente tiver alguém sempre nos impossibilitando de fazer aquilo que a gente quer, lá na frente a gente vai olhar pra tudo e vai simplesmente pensar, ah, isso aqui eu não consigo fazer, então eu não vou nem me arriscar. E essa não é uma característica que a gente quer ver nos nossos filhos quando eles se tornarem adultos. E esses são os conselhos que mudaram um pouquinho a minha forma de maternar e eu espero impactar de alguma forma positiva vocês aí também. Se algum desses conselhos mexeu um pouquinho dentro de você ou acendeu uma luzinha, deixa seu like aqui, faz um comentário caso você tenha alguma coisa pra conversar, afinal esse espaço aqui é pra gente fazer trocas e eu adoro ler os comentários de vocês, ver as coisas que vocês têm também pra acrescentar. Caso você tenha algum conselho aí pra dar para todas as pessoas, seria bem interessante você colocar aqui nos comentários e a gente usar os comentários como uma troca entre nós mães que estamos aí na saga de fazer o melhor pelos nossos filhos. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreve no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse e até uma próxima. Obrigada por ficar até o final!